Prezados irmãos e irmãs, é uma grande satisfação voltar a esse púlpito, e onde praticamente eu comecei a minha vida pastoral, com exceção de um ano que eu passei em Itajaí, e é uma longa história que nós vamos depois assistir um pouquinho e vamos falar. Mas a alegria de encontrar algumas pessoas, alguns rostos bem conhecidos desses anos todos, outros novos, graças a Deus que a igreja se renova e aparece gente nova também. E nós estamos presentes aqui, nesse momento especial, e que nós vamos aproveitar também lançar mais um livro nosso. A gente sempre aproveita as horas de enfermidade para escrever, que felizmente a cabeça está boa, né? Mas às vezes o corpo não colabora. Mas estamos lançando o nosso 21º livro hoje, e sempre gostamos de escrever sobre história, teologia, educação, e vocês depois vão ver a exposição dos livros ali na saída, quem tiver interesse. E Deus tem nos dado essa bênção de estar aqui com vocês. Bom, vamos primeiro dar uma visãozinha geral, daí bem rápido. Eu fiz algumas fotos. Essa primeira foto ali é da minha formatura, quando eu estava recebendo o diploma em Campinas, dia 25 de novembro de 1965. Os meus pais não puderam ir e a minha noiva foi, né? E a minha noiva está ali. Eu estive na formatura de pedagogia dela, levei para ela receber o diploma um ano antes, e ela retribuiu no ano seguinte, foi a Campinas para me entregar o diploma. A seguinte, aí a nossa formatura em 65, nós éramos em 8, começamos com 32, mas só terminamos em 8. Depois eu vou dizer por que houve um motivo muito sério por causa disso. E há o reitor, e Paraninfo, e outros que estavam ali também, mas não eram da turma dos 5 anos. Aí Floripa, quando nós chegamos, aquela Florianópolis tranquila, que chamavam provinciana, o mar batendo ali na Praça 15, no mercado. A gente andava a pé, tranquilo, não precisava, né? Tinha esse lugar para estacionamento em todo lugar, né? E, então era muito boa a cidade, mudou bastante, né? Vamos ver o seguinte. Aí quando eu estava atravessando a ponte, né, com o meu fusquinha, aí vocês veem aí uma foto da única ponte de Floripa nessa década. A Hercílio Luz ainda com madeira, e a única opção para entrar na ilha era essa ponte. Aí então nós já aqui como pastor em Florianópolis, 67, esse é o nosso filho, com 20 dias eu vim de Itajaí, que eu precisava fazer um culto especial aqui do dia 7 de setembro, um culto cívico-religioso com muitas autoridades, e os presbíteros disseram, não, pastor, tem que estar presente. E eu estive presente, e o filho, Jonathan, tinha apenas 20 dias, a Elizabeth com coragem, disse, não, vamos sim. E estamos aí. Depois vocês vão conhecê-lo melhor quando ele dirigir a escola dominical hoje para vocês. Ele está aqui, né? Também pastor, graças a Deus. O seguinte, aí já a nossa família mais crescida, aí tem mais a filha Margarete, que mora também em Florianópolis, às vezes ela aparece por aqui, né? Talvez hoje à noite esteja. É a nossa família. E aí essa foto mais recente de 2015,
Quando nós fizemos 50 anos de formatura, o presidente da Igreja Nacional, o Reverendo Roberto, esteve conosco. Ali são nós três que estávamos ainda presentes, né? O Assir Hickley, um paranaense, eu e a Elizabeth, e o Carlos Aranha de Campinas, que faleceu ano passado. Então, realmente vivos, nós só estamos em dois da nossa turma. E esse é um livro que nós estamos lançando, né, sobre o cristianismo e a religiosidade brasileira. Aquele cristianismo que chegou no Brasil em 1500 e mudou bastante. E vocês vão ver que a religiosidade brasileira de hoje tem muitos enfeites, muitos acréscimos da tradição indígena, africana, e protestante, pentecostal, neopentecostal. E às vezes nós temos um cristianismo assim muito mesclado. Eu discuto aqui que tipo de cristianismo nós temos e que tipo de cristão você é. Que hoje, quando se fala de cristão, a gente pensa que todo mundo é cristão. É bom fazer uma análise, né, para ver realmente o que sobrou do cristianismo de Jesus. É o que eu chamo de cristianismo bíblico. E esse livro está lá à disposição. Lá. Obrigado. Bom, irmãos, na minha época de década de 60, o seminarista era obrigado a pregar de gravata. Eu não sei se continua aí na tradição. Caiu a tradição. Por isso que os pastores agora têm tanta liberdade, né? Mas na nossa época era obrigado, né? E eu vou hoje, eu vim assim por causa disso, lembrando 63, quando eu fiz o primeiro sermão de prova naquele auditório famoso do seminário, com os alunos presentes, os professores, que a pessoa entra tremendo, né? E sobe naquele púlpito, todo mundo olhando. Era o meu primeiro sermão. E eu vou pregar esse primeiro sermão hoje de novo, 63 anos depois. Porque esse sermão marcou a minha vida. Daquela época e a vida toda. E vocês vão ver o texto, talvez vão se surpreender, mas eu vou explicar o porquê que eu escolhi esse texto e que até preocupou os professores. Perguntou, mas por que esse texto? Aí eu expliquei por quê. Vamos acompanhar esse texto. É o texto de Marcos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. E ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Este homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz, o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por que, Deus, peço-lhe, não me atormentes? Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele, espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião é meu nome,
porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. E aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. E quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, Jesus não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Tendo Jesus, é isso, né? Irmãos, por que eu escolhi esse texto? Porque nós vivíamos uma grande crise humana na década de 60. Uma crise tremenda. A crise que hoje se enfrenta, não sei se era pior na década de 60, mas nós, como jovens que estamos começando a vida, sonhando, nós somos desafiados, impactados por uma crise tremenda. O mundo vivia em crise porque a União Soviética, na época, era a União das Repúblicas Socialistas. O Khrushchev e o Kennedy, dos Estados Unidos, disseram que ia ter a Terceira Guerra Mundial. Estavam com os navios no mar, um apontando para o outro, e vai sair a Terceira Guerra. Não saiu até agora, né? Agora estão de novo ameaçando. Mas, vocês veem, é uma crise que afeta a gente. Antes, nós éramos 120 alunos. O seminário estava super... A Romana tentou contornar a situação, e convocou o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, em 62, para avaliar a situação do mundo, a aproximação das pessoas, e inclusive sugerindo um ecumenismo entre os cristãos para superar a crise. Não deu certo. Não deu certo, porque os parâmetros eram diferentes, né? Até eles usavam na época uma frase interessante: os irmãos separados. O seminário de Campinas entrou em crise, os luteranos de São Leopoldo, Rio Grande, entraram em crise, os metodistas entraram em crise, os batistas entraram em crise, todas as igrejas históricas entraram em crise porque não sabiam o que fazer. Vinha a ideia de todo lado. E então a nossa igreja se reuniu no final de 62 e resolveu fechar o nosso seminário. Porque os alunos estavam debatendo muito, a gente participava de centro acadêmico, de debates, e eles achavam que a gente estava indo muito longe, então vamos fechar. E todo mundo foi mandado embora.
Olha, foi uma crise tremenda. O que fazer agora? O que fazer? E eu tive, não sei se o privilégio ou o desafio de, no final de 62, antes do seminário fechar, ser eleito presidente do centro acadêmico. E tive que enfrentar a crise ali também para tentar negociar e não foi possível. E a igreja só disse, vocês só voltam se reassumirem os compromissos e assinarem de novo que são fiéis à IPB. E as doutrinas que ela prega. Em 63 nós tivemos que recomeçar. Só 39 voltaram. Isso me marcou. Por que a gente perdeu tanto colega? Tanto jovem idealista, que no impacto dessa crise desistiu. Por quê? E por que a gente desiste? Será que você já não desistiu dos seus ideais e do que você pensa fazer? Olha esse texto aqui. Eu estou colocando essa crise humana. Esse cidadão que está aí, ele simboliza a crise humana. Não importa qual a origem, pode ser uma potestade do mal, como diz o apóstolo Paulo. Pode ser uma força espiritual, pode ser uma droga também que você está tomando. Pode ser um remédio. Não é? A gente não diz a pessoa fica meia pirada, meia fora da casinha. Hoje se usa essas expressões. Né? Descontrolado. Porque passou do limite. Tomou algo que fez mal, que mexeu com a cabeça, mexeu com as emoções, e a pessoa entra em crise. Entra em crise. Esse cidadão aqui estava em crise. Ele não sabia o que fazer, nem sabia mais quem era ele. Ele tinha perdido a identidade dele. E a primeira crise, irmãos e irmãs e jovens, é quando você perde a sua identidade. Quando você não sabe mais quem é. E você anda por aí, zanzando, talvez não ande em túmulos, que tem gente que tem medo de cemitério, né? Mas anda por aí pelas ruas, sem saber para onde vai, o que faz, sem rumo. Porque perdeu a identidade. E essa perda de identidade é algo muito sério. Muito sério. Que nós precisamos levar em conta, porque pode acontecer conosco. Há muita gente boa. Há muita gente com altos cargos, com titulação máxima em universidade, em repartições, e que estão em crise. Aquela crise que vai minando, vai derrubando, vai fazendo você ser ninguém. E esse moço entrou em crise. Entrou em crise. E o que aconteceu com ele? Quando ele viu Jesus passando, olha o que faz a pessoa em crise. A primeira coisa, fica com medo de Deus. Tenta fugir. Tenta se esconder. E a pergunta que ele fez, qual foi? Jesus, o que você veio fazer aqui? O que é que eu tenho contigo? Me deixa em paz. Não é isso que acontece?
Eu me lembro de um colega de turma, depois de um tempo eu encontrei a mãe dele e eu disse, como é que vai fulano? Um rapaz brilhante da nossa turma, se tornou professor universitário. Ele diz, olha, ele não quer nem ouvir falar de igreja, nem de Deus. Ele diz, que pena. Perdeu a própria identidade espiritual dele. E há muita gente assim, irmãos. Quando eu olho um pouquinho para a história dessa igreja, os filhos e netos e bisnetos daqueles queridos irmãos que sentavam aqui quando eu cheguei. Aquelas famílias com 8, 10 filhos, 6, que eram muitos, não tem mais nenhum. Onde foram? O que aconteceu, irmãos? Por que a crise os levou embora? E quando você fala com algum deles por aí, diz eu não sou mais de lá. Não é isso? Então a crise tira a nossa identidade, inclusive espiritual. Mas olha o que Jesus vai fazer. Ele encontra o moço e diz, mas quem é você? Qual é o seu nome? Ele diz, eu sou uma legião. Uma expressão interessante, porque na área militar, legião é de até 3.000 soldados. Olha, era muita gente. Porque diz que quando Jesus expulsou, 2.000 saíram. Ora, 2.000 capetinha na sua cabeça, diz que se um já dá trabalho, olha, 2.000 diabinhos falando no seu ouvido toda hora, vai dar uma confusão tremenda. Você tem que tirar isso da cabeça. Você tem que tirar isso da cabeça. Jesus diz, olha, você realmente está confuso, vamos tirar essa bicharada daí. Vamos suspender o que está te deixando assim. E você tem que ver sério isso. Porque sabe, você precisa falar com o seu médico, com o seu psiquiatra, com alguém que está te fazendo você ficar num estado desse, porque muita gente acha que remédio resolve. Crise espiritual, irmãos, remédio não resolve. Na crise espiritual você precisa se encontrar com Deus. Você precisa ter a coragem de levantar a cabeça e dizer, Senhor, o que queres de mim? Por que você está aqui? E foi o que ele fez. Ele disse, mas Senhor, me deixa em paz. Ele disse, não, você vai voltar. E esse é o segundo passo que eu queria deixar com vocês, que a pessoa em crise, quando ela se encontra com Deus, ela volta à normalidade. Ela volta à normalidade. Ela volta a ser criatura de Deus. Ela volta a ser imagem e semelhança de Deus. Ela volta a pensar. Ela volta a ser responsável. Ela volta a refletir. E diz que esse moço voltou à normalidade, de tal maneira que as pessoas se admiraram, porque ficaram todos apavorados com o acontecido, chamaram gente da cidade, da aldeia, para ir lá ver, e foram lá, o que diz o texto, que foi lido, o moço estava sentado, vestido, tranquilo, ouvindo Jesus. Isso é possível, irmãos? É. Se você pegar vários exemplos bíblicos, você vai ver que essa é uma realidade. Vamos dar só um exemplo.
Se você pegar a vida do Saulo de Tarso e o Paulo apóstolo, você vai ver uma transformação tremenda. O Saulo de Tarso era um homem cheio de si, doutor da lei, provavelmente estudado nas melhores escolas de Jerusalém, respeitado, com muita cultura, cidadão romano e judeu, prestigiado, mas era um homem terrível, interiormente, por dentro, era vingativo, era intransigente, era soberbo. E tanto é que diz a Bíblia que ele conseguiu cartas de autorização para ver o prestígio que ele tinha, para ir a Damasco, a cidade próxima de Jerusalém, para prender todo mundo que se dizia cristão, os seguidores do caminho que eles diziam. Porque eles queriam acabar com essa raça. O Saulo tinha ouvido falar que esses cristãos estavam pregando aí que aquele Jesus que foi crucificado ainda estava vivo. E o que aconteceu? No caminho, o Saulo, famoso, tem um encontro com Deus, diz o texto que cai por terra, perde a visão, fica confuso, e eles apenas ouvem aquela voz, Saulo, Saulo. Note, chama de Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, o quê? Alguém duvidando da minha autoridade, das minhas cartas, do que eu vou fazer? Ele pergunta, quem és tu? Não é que às vezes a pessoa diz, você sabe com quem está falando? Aqui é o doutor Saulo, lá de Jerusalém, e a voz disse, olha, eu sou Jesus a quem você persegue. E tudo mudou, irmãos e irmãs. Tudo mudou. Aquele homem soberbo, confuso, vingativo, ele não andava ferindo os outros com pedra, mas ele se feria a si mesmo, aos seus princípios, à sua moralidade, aos seus valores éticos e espirituais. E ele se levantou e disse, Senhor, o que queres que eu faça? E nesse momento, o Saulo deixou de existir para se levantar o Paulo, o apóstolo. Então esse encontro com Deus é importante para você também. Qualquer crise que você passar, lembre-se disso. É um texto fundamental para a nossa vida. E nós precisamos cuidar disso, irmãos. Porque é isso que fez com que esse moço voltasse ao convívio familiar. Por quê? Ele estava bom, voltou, ele inclusive teve a intenção de seguir a Jesus, e Jesus disse, não, você vai lá para casa e fala com a tua família. Vai lá, conta o que aconteceu com você. Isso é importante, porque às vezes o crente novo se entusiasma tanto que ele quer viver todo momento na igreja. Não é isso aquele primeiro impacto que dá? Que a gente chama o crente novo? Se ele não cuidar, o pastor ele vai estar todo dia no seu gabinete. Viu? Ele vai estar todo dia pedindo oração, ele vai estar todo dia isso. Ele diz aí, o Jesus diz, olha, vai com calma, meu irmão, volta para casa, acerta lá com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, com seus familiares,
para dizer que você agora é uma nova pessoa. Você não é mais doido. Você não é mais agressivo. Você não é mais assim. Você não é mais complexado. Você não é mais recalcado. Agora você é uma nova criatura. Não é isso que diz a Bíblia Sagrada? Quem está em Cristo é nova criatura. E Jesus diz, vai e fala isso para os outros, começando em casa. E evangelho é isso, irmãos, porque se nós não conseguirmos viver o nosso evangelho em casa, vai ser difícil viver em outro lugar. Só na igreja não vai dar certo. Certo? Por isso que tem gente que cansa de igreja e vai para outra, porque achou que ali já acabou a novidade. Como se vida cristã estivesse cheia de novidade, né? Não, vida cristã está cheia de comunhão com Deus. Aonde você estiver. Pense nisso. Volte para casa hoje, reconciliado com Deus. Pedindo para o Senhor tirar da sua cabeça tudo que está atrapalhando. Eu não estou dizendo que seja algum capetinha que está atrapalhando você, sabe? E já houve uma época que algumas religiões estavam fazendo propaganda. O marketing das religiões era isso. Olha, venha a tal hora que nós vamos expulsar o seu demônio. Você está doente? Olha, um demônio que está chegando. Não, irmãos. A Bíblia nunca disse isso. Isso aí foi uma invenção religiosa que inclusive acabou a moda. A propaganda de amarra demônio, solta demônio, expulsa demônio, acabou. Por quê? Não deu certo. E às vezes é uma droga que está atrapalhando você, é um entorpecente, é um remédio, é um problema de família, que você precisa abrir o coração na presença de Deus e reconhecer, Senhor, eu preciso de Ti. E a hora que você fizer isso, você vai ver que a vida muda. Você volta à normalidade. E você volta a trazer coisas boas para os outros. E quando alguém encontrar com você, diz, que bom. Que bom te encontrar. Porque sempre tem uma palavra amiga, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de incentivo. Porque é uma pessoa em paz com Deus. Que isso possa acontecer com a sua vida. E você ajude essa igreja a ir para frente, a proclamar essa mensagem até que Jesus volte. Amém.